Olá, bombeiros civis, olá, socorristas. Vamos dar continuação, então, na nossa aula sobre PCR, parada cardiorrespiratória, as manobras de reanimação cardiopulmonar, que são RCP. E agora eu quero conversar um pouco com vocês sobre o DEA, o desfibrilador externo automático. Esse equipamento aqui, ó, esse aparelho aqui, ó, tá? Que vai dar uma classificação para a gente, né? Sobre o batimento cardíaco, sobre a arritmia cardíaca, no caso aí a fibrilação, para a gente poder entender, né? Como é que isso funciona. Vou estar conversando com vocês. A definição de um DEA, né? De um desfibrilador externo automático, nada mais é do que um gerador de energia elétrica, né? De tensão regulável. Esse DEA que nós utilizamos na rua, né? Que é automático, tá certo? Ele tem tensão regular. Isso quer dizer o quê? Que ele pode chegar de 100 até 200 joules. Mais ou menos, aí, em termos práticos, para a gente poder entender, entre 12 até 24 volts de energia elétrica lançada no seu coração, para a gente poder fazer com que os batimentos cardíacos voltem à normalidade, tá certo? Justamente para que a gente tenha o quê? A diminuição, né, da dificuldade de contração cardíaca. Pois bem, a fibrilação é uma arritmia, né, que consiste em declarar vamos dizer assim, a falta de sincronia das fibras musculares cardíacas, não é? E elas não vão estar conseguindo, por exemplo, fazer o processo, não vão conseguir, por exemplo, relaxar e contrair, quer dizer, elas vão relaxar, então nós vamos ter uma porção de sangue dentro do nosso coração e depois contrair, quer dizer, ela vai estar expulsando o sangue para a nossa corrente sanguínea, não é? Isso normalmente é feito em termos de 72 vezes a cada minuto. Ela relaxa e contrai, ela enche de sangue e contrai, quer dizer, ela retira o sangue, ela expulsa o sangue. Isso nós chamamos, né, de contração das fibras musculares coronárias. Quando eu não tenho esse processo de trabalho, né? Vamos dizer assim, numa proporção, numa condição de normalidade, isso nós chamamos de fibrilação. Fibrilação quer dizer o quê? O coração ele fica na realidade tremulando, ele fica tremendo, ele não consegue estabilizar o batimento cardíaco, consegue estabilizar essas contrações das fibras musculares, correto? Pois bem, o DEA, esse equipamento desfibrilador externo automático, normalmente é utilizado na rua, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Quando nós falamos de RCP, nós falamos de 2 minutos, que seria dois ciclos de reanimação cardiopulmonar, 2 ciclos de compressão cardíaca, entre 100 e 120 minutos. Tanto faz com um socorrista, com 2 socorristas. Após esses 2 ciclos, né, eu já posso estar entrando com o DEA. Claro que se eu tiver o DEA na minha mão, já vamos dizer assim, de pronto imediato no atendimento, eu já posso colocar as pás do DEA, que eu vou estar mostrando para você daqui a pouco, tá certo? Porque ele vai fazer o quê? Ele vai verificar o ritmo cardíaco. Eu vou ligar aqui para você ter uma ideia de como é que é o funcionamento dele. Então, chegando no local, eu vou me posicionar para análise primária, né, e secundária, vou verificar pulso, carotídeo, respiração. Se os dois não estão presentes, tá certo? Eu vou iniciar reanimação cardiopulmonar, pelo menos entre 1 e 2 ciclos, a 2 minutos, e depois eu vou fazer a caracterização do uso do DEA, desfibrilador externo automático. Então eu vou ligar, ele vai conversar conosco. Aplique as pás no tórax do paciente. Ele pede. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Então ele vai pedir para que nós colocamos as pás, né, e façamos a ligação, ó, o conector. Ligamos o conector. Ele vai fazer uma análise do ritmo cardíaco. Isso nós chamamos de capnografia, correto? Deixa eu desligar aqui. Isso chama-se de capnografia, que é aquele ciclo, né, que a gente vê, tá certo? Com relação ao batimento cardíaco. Eu tenho um pico mais alto, um pico mais baixo, com relação à contração cardíaca. Então ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma análise. Dentro dessa análise, ele vai constatar a fibrilação. As pás, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? As pás, essas aqui são para adultos, tá? Uma delas vai ficar do meu lado direito, acima da linha torácico-mamilar, e a outra vai ficar do lado esquerdo, abaixo da linha torácico-mamilar, no flanco, que nós chamamos de lateral do arco costal, correto? Já nas crianças, né, nos neonatais, né, a gente vai ver aqui o desenho que já vem nas pás, né? Uma delas vai ficar no centro do peito da criança,
e a outra vai ficar na mesma posição, na mesma direção, correto? Na parte de trás das costas. Então vai ficar dessa forma com relação à criança. E é uma outra aula que a gente vai estar trabalhando. Na primeira aula nós trabalhamos sobre a reanimação cardiopulmonar e a PCR, a reversão da PCR em adulto, com 1 e 2 socorristas, com 1 ou 2 bombeiros civis. E agora a gente está falando um pouquinho sobre o DEA. Não é? Ele vai estar solicitando então, né, através dessa análise da frequência cardíaca, análise do batimento cardíaco, se constatou então, né, se apresentou a fibrilação. Se apresenta a fibrilação, ele vai pedir para você se afaste e não toque no paciente. O que isso quer dizer? Não tocar no paciente é justamente deixar com que o DEA consiga fazer uma análise mais precisa sobre o paciente, né? Um vai estar aqui, a outra vai estar aqui, as pás, e ela consegue enviar estímulos, tá certo? Para verificar se o coração está com contração mínima, não é? Se está com batimento filiforme ou se está fibrilando, quer dizer, está tremulando. Aí sim, ela pede para você, não toque no paciente. Não tocar no paciente quer dizer o quê? Não pegar o seu batimento cardíaco. Devido ao que? O fato dela ser bem sensível, tá? A sensibilidade do DEA é bem maior, né? Então ela vai conseguir pegar o seu batimento cardíaco e não vai declarar a ação da necessidade de uma descarga elétrica. E isso é muito perigoso. Tanto quanto não tocar nessa vítima. O que significa isso? Se eu toco nessa vítima, na hora da liberação de uma descarga elétrica, eu vou receber também essa descarga elétrica e vou fazer o contrário da minha vítima, né? A vítima vai voltar com o batimento e a contração cardíaca e o meu vai fazer o quê? O meu vai parar. Então é um risco que eu não consigo controlar se caso eu receber uma descarga elétrica. Mas eu controlo dentro do procedimento, protocolos e instruções técnicas, né? Justamente o fato de eu não colocar a mão nessa pessoa, não tocar nela. Tanto quanto também, não é? Eu tenho que alertar as pessoas que estão ao meu redor, né? Que estão junto, que estão próximos, principalmente os parentes dessa vítima, para não tocar na vítima, não ficar segurando a mão, não ficar colocando a mão no braço, não ficar colocando a mão no rosto, para evitar que eu tenha duas vítimas potenciais aí com fibrilação, né? Com a falta de contração cardíaca e a mesma entrando em parada cardiorrespiratória. Pois bem, no intra-hospitalar, nós temos o DEA também, só que lá nós trabalhamos com o cardioversor. O cardioversor é aquele equipamento que tem as duas pás, onde o médico coloca gel, tá certo? E vai da mesma forma, uma vai ficar nessa posição, do lado direito acima da linha mamilar, né, torácico mamilar, e do lado esquerdo, né, no flanco, abaixo da linha torácico mamilar. Só que o cardioversor, ele pode chegar até 360 joules. Isso quer dizer o quê? Lá vai ter a presença de um médico e o médico que vai classificar a quantidade de energia que vai ser lançada, não é? No coração para que ele possa voltar, né, às contrações cardíacas, das fibras cardíacas, né, pela sua normalidade. Então ele pode chegar até 360 graus, que vai ultrapassar aí os 24 volts que nós temos do DEA, que a gente trabalha na rua, né, que é o desfibrilador externo automático, que chega entre 100 até 200 joules, de 12 até 24 volts, tá certo? Justamente para poder voltar essas contrações. Esse é exatamente o trabalho que o DEA faz para a gente. Nos ajuda muito, mesmo porque a gente vem estar com o ouvido, né, com os nossos sentidos, né, no caso a audição, bem apurado, para poder fazer com que as determinações do DEA sejam praticadas durante a ocorrência. Correto? Então hoje você já aprendeu um pouquinho sobre a parte teórica do DEA, né? E em breve nós vamos estar gravando uma videoaula, né, de como a gente faz reanimação cardiopulmonar com 1 e com 2 socorristas, tanto quanto também a gente vai estar trabalhando a utilização do DEA com 1 e com 2 socorristas.